mas não dá pra Minha morar. vida tá aqui. Exato, aí você trabalho tá entra aqui. naquele looping eterno das 3 opções que você falou. Isso. Então agora você vai voltar tudo, até a sua independência financeira e de vida. Você vai voltar toda a sua história agora. É um momento flashback do Vênus que a gente tanto ama. É isso. Você está no arquivo ou como mentira? Pode entrar! Fifth Harmony! Pô, eu posso começar a partir do Fifth Harmony, eu posso começar antes de Fifth Harmony, não sei. Da onde você quiser. Você não é de São Cara, Paulo? não sou de São Paulo. Você Já é começa de- aí. Eu sou de Goiânia. Terrinha do sertanejo, da galera do Uai. Legal. Pô, tenho 26 anos, né? Eu tô morando aqui em São Paulo desde 2017, faz as contas, não sei, gente. 4 atrás. anos. Então eu tô morando aqui desde de 22 anos de idade, né? É isso, né, gente? Acho que é isso. Isso mesmo. Acho que é isso. 26 menos 4, 22. Exatamente. Isso de humano. Pô, então, eu sempre linko muito com o fato de eu ter me assumido, porque eu acho que a minha história muda muito, assim, é tipo antes e depois de Cristo, assim, saca? Então, a minha história antes de me assumir é a luta pra me assumir e tem todos os meus sonhos e as minhas aspirações que eu sempre quis, desde 6 anos de idade, quando eu vi Avril Lavigne pela primeira vez. Eu lembro da disposição dos móveis, que eu tava na casa do meu primo e eu vi Skater Boy pela primeira vez. Eu falei, eu quero ser essa mulher quando eu crescer, eu quero ser igual ela, em cima do carro e tal, com a gravata. Eu fiquei tipo, caramba, eu quero muito ser isso. E eu fui muito impactada e naquele dia eu decidi que... porque como é a imagem que eu lembro que tá vinculada ao meu sonho de cantar assim, então eu tenho certeza que provavelmente foi isso que marcou e me fez ter vontade de sonhar com isso. Então, desde os meus 6 anos de idade, eu sempre soube que eu ia viver da música. Eu falei, eu vou viver da música. E não tem outra opção pra mim. E não teve mesmo. Eu até cogitei e fiz, sei lá, menos de 3 meses de publicidade e propaganda. Menos de um semestre, eu realmente não me lembro o tempo que eu tinha feito, mas meio que pra passar o tempo, porque eu tinha que fazer alguma coisa pra me enquadrar nesse mundo que a gente vive. Mas não durou muito tempo. Não fez sentido não nenhum fez na sentido sua nenhum vida. na minha cabeça. Até esse momento desses meses de faculdade, você já tinha alguma ligação? Você já fazia curso, já cantava? Já Então, tinha alguma... Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha começado... Se eu não me engano, eu já tinha começado a fazer os covers. Se eu não me engano, foi um pouco antes. Porque eu realmente sou muito perdida no tempo. Eu tenho a memória fraquíssima. Então, eu lembro de memórias muito específicas, de tempos muito específicos. Que eu sei que eu lembro... Quando eu lembro, parece que elas significam algo pra mim, assim. Sua memória é mais de ambientação. Tá ligado? Exato. Onde você tava. Tudo pra mim tem que ter um significado, eu acho, assim. Acho que isso que me move. Então, isso que me dificulta um pouco a minha jornada na vida. Porque nem tudo tem que ter um significado. Nem tudo eu preciso entender. E, às vezes, essa é a graça da vida. É você não entender. Filosofo. E aí, tipo, eu passei minha vida inteira, desde os meus 6 anos, assim, tentando entender a vida. E eu cresci num lar cristão, num lar evangélico, por assim dizer. Na verdade, meu pai não era. Minha mãe era. Então, eu cresci mais, assim, mais próxima da minha mãe, dessa parte. O que ela me ensinou era o que ela tinha de informação na época, que era a igreja, e isso era o certo, isso era o que me levaria a conquistar coisas boas na vida, a ser uma pessoa de bem na vida, enfim. A parada do tradicional, enfim, que a gente tá acostumado a ouvir, e eu não aguento mais. Toda essa coisa do conservadorismo e tal. E eu cresci nisso, assim, nesse ambiente, mas eu sempre fui muito diferente, assim. Você vê, com 6 anos, a minha referência já era Avril Lavigne. Então, assim, já não era uma referência na época de feminilidade, daquela coisa super, hiper feminina que, na mesma época, a gente tinha, vamos lá dizer lá, Britney Spears, que eu também não podia consumir porque era muito sexualizado. Sim. Pra mim, que era da igreja. E a Avril Lavigne era muito masculino. Pra mim, que tinha que ser feminina. É verdade. Então, tudo que eu ia de encontro, assim, eu me sentia um pouco culpada por gostar. Na sua escola tinha aquele lance de fazer cover? Tinha. Show de talentos? Tinha o show de talentos, eu sempre perdia. Não, mas quem que você Você queria... perdeu o quê? A competição? Sempre! Quem, você estudava com quem? Com a Ivete Sangalo, caralho? Como é que perdia a competição? Como é que tem competição com 10 anos de idade, bicho? Não. Mas você fazia o mas quê? é porque... Olha, eu vou... Sabe por que eu te pergunto isso? Porque, geralmente, escolhia as músicas que as meninas não escolhiam. Na minha escola, as meninas queriam dançar Kelly Key. Faz todo sentido. E eu não queria. Eu queria fazer cover do CPM 22. Eu juro por Deus. E aí, eu fazia com os moleques o cover do CPM 22. Ficava Tudo. felizaça. Não, no meu caso...
Era tipo, eu fiz aula de violão, era uma atividade extracurricular, assim, daí tinha o Interfest, era uma coisa assim que chamava. Daí tinha de dança e de violão, e eu não fazia coral, então eu não necessariamente tinha que cantar. Então, como meu instrumento era violão, eu tava competindo pelo violão, e eu não sou instrumentista. Eu sempre quis cantar, eu fazia o violão mais porque eu queria cantar, e eu não queria fazer coral porque eu não queria ficar fazendo... E era isso que era o coral lá da escola. Todo mundo cantava junto e eu queria sempre ser solo. Tipo capelinha de melão, né? E eu sempre queria ser solo. Então, a única oportunidade que eu via disso era fazendo aula de violão. E aí, no Interfest, eu podia tocar o violão. Só que aí eu fiz... E eu não podia competir solo, se eu não me engano. Eu não lembro. Porque os solos eram muito bons. Era aquela galera que fazia os solos. Daí, tipo, não tinha como eu ganhar. E aí, eu lembro que eu fiz uma... Que eu acho que era até com uma galera que eu toquei Velha Infância. Toquei tudo errado. Perdi, óbvio. Que eu perdi. Só que eu não toquei sozinha também. Eu não tinha que cantar. Aí eu só toquei, então eu toquei, sei lá como é que Qualquer eu toquei. coisa. Faz muito tempo. Eu não sei. Até hoje eu não sei tocar Velha Infância, então naquela época eu não sabia. E aí, tipo assim, eu perdia. Daí eu lembro depois que eu tentei na guitarra cantar He Wasn't. Em outra época, eu não sei quantos anos eu tinha. He Wasn't W. He Wasn't. Perdi também. E foi essa, assim, a jornada da minha adolescência. Eu era muito tadinha. Galera da escola Era da muito Dai, tadinha, ótimo. olha o que vocês perderam. De dar prêmio pra esse talento. Ou foi um encorajamento, tipo... Vamos melhorar. Mas eu acho que eu era muito tímida. Você era tímida? Eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouco, assim, mas eu melhorei bastante. Mas até o The Voice eu era muito tímida, assim. Eu também acho. De uns 3 anos pra cá, sua evolução... Você sente isso? Ai, eu Você sinto. sabe disso, né? Eu sinto. Que a sua evolução de postura, de performance, de vocal... Ai, não fala isso que eu até... Eu meu juro, Deus. eu juro. Eu acho isso de verdade. Obrigada, mano. Não, Depois teve que você- ser. é, Imagina se eu ficasse preso. Nossa. Depois você vai contar como é que foi esse processo. Você falou, não, mano, vamos progredir, deixa eu melhorar isso aqui. Mas continue sua história da onde estava nem a parte sei. da igreja conservadora. Então eu cresci nesse mood, nesse ambiente. O tempo inteiro. Então eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava... Era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder em treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente, você pode decidir. Aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né? Que falam que deve ser as profissões Caraca, sei lá, tem toda gosto. Não sei como é que uma é. hierarquia da E igreja. eu não conseguia me ver... Eu sempre tive um problema em me ver nas 4 paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais consciente. Eu já sabia... Você já com senti- 15 anos, eu já sabia. Você assim. já sabia e não sabia nominar ainda? Era Exato. uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata. Era meio abstrato, porque eu pensava muito em meninas, era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, Sim. o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os Tô meninos tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro 6º ano, pra 5ª série, aí começa... Aí começa o trelelê. Então, mas antes... Que eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do Sim. que hoje. Sim. Que a gente tá tentando... Obrigada, Bruninha. comidinha. Mas, bom, você tava falando sobre as amizades Enfim, com então, meninos e meninas. desde criança, eu nem consigo lembrar, assim... Eu lembro que tinha um menino que eu gostava,
Mas eu lembro que uma amiga minha, que eu consigo lembrar dela com mais clareza, ela também gostava dele. E hoje eu me pergunto se não era tipo uma parada de eu tentando chamar meio que a atenção dela. E achando que tinha que ser aquilo, mas era sempre tipo... Eu lembro que eu criancinha, assim, eu queria meio que chamar a atenção dela, assim, sabe? Não necessariamente do menino, assim. Mas eu era muito nova, então não tinha como eu dar nome pra essas coisas. Não era consciente. Porque, na verdade, você dizer pra ela que também gostava dele era uma maneira de você criar um laço com ela, tipo assim, olha como a gente se parece. Sim. Né? Sim. Olha como a gente tem coisa em comum. Faz Inconsciente, sentido. né? Era Faz uma todo coisa, tipo sentido. assim, isso Total. vai aproximar a gente. Sim. E é engraçado, porque eu lembro dela, assim, como uma das minhas primeiras crushes, assim. Eu lembro que eu sonhava com ela. Tipo, Prossiga. Não, sim. E, tipo, eu lembro que eu estudei muito tempo, assim, com ela. Até eu já ficar adolescente. Só que quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir. É mesmo? Assim, eu me sentia culpada e tal. Na sua casa teve essa conversa de tipo, escuta outra coisa. Era uma conversa de sempre Abaixa o ter som. que ser... Minha mãe sempre foi... Ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi muito livre, assim, comparada com outras famílias que têm realmente esse cunho mais religioso, comparado com essas outras famílias, eu diria que eu até tive mais liberdade, assim. Porque eu falava pra minha mãe, vou pra vigília orar, ela acreditava que eu ia pra vigília orar, e eu realmente ia. E eu ficava a madrugada inteira na igreja, assim. Era uma vida que eu levava e eu investia muito tempo, muita energia. Só que chegou um momento que eu comecei a falar para as pessoas e eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor. Então, meu envolvimento com a música começou aí. Acho que quando eu tinha uns 13, sei lá, eu já tocava no louvor da célula, mas assim, eu comecei a cantar na igreja, com o microfone, no púlpito. E era uma igreja grande, é uma igreja grande, na verdade. Então, a igreja ali tinha no mínimo 3 mil membros, assim. Então, Em Goiânia. Em Goiânia. É uma igreja muito grande, ela tem até fora do país, assim. Não vou falar nomes. Fala não sim. vou falar nomes. Não Não, é mesmo? vou falar nomes. Tá. Não vou falar nomes. Não é a Hillsong. Não é a Hillsong. Tá. É Antes aqui em que eu São queria Paulo. muito que fosse a Hillsong. A Hillsong é tudo, eu acho. Eu frequentava. Eu acho a amo. Hillsong da hora pra caramba. Inclusive, eles eram uma referência. Pra mim, eles também eram muito julgados por ter o estilinho mais diferentinho, assim, do que o convencional e tradicional. A gente O veio louvor da Hillsong é tudo. tudo. E era uma inspiração. E também pelo fato de eles não ficarem presos naquelas 4 paredes. Eu vi eles fazendo tour. E eu falei, cara, é isso. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor de imaginar que a minha vida ia ser a vida inteira cantando para aquelas pessoas, naquelas 4 paredes. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a ter, tipo, mano... E eu criava universos paralelos, assim, no meu quarto. Então, no meu quarto, eu tinha Fake. Por isso Já que ouviu essa letra antes? É claro. Né? Exato. Agora que eu Fiz a peguei. referência. Agora que eu A sua peguei. própria sim. referência? Finais mentem, pode falar. Aham. Mas eu tive que criar universos paralelos pra sobreviver, assim, porque tudo à minha volta, na minha realidade física, eu não podia ser quem eu era. Não podia gostar de meninas, não podia ouvir as músicas que eu ouvia, não podia necessariamente usar as roupas que eu queria usar. Tudo pra mim era muito impossível, assim. E aí, eu fazia fake no Orkut. Então, no meu fake no Orkut, eu usava a foto... Antes do Crepúsculo, tinha RBD. E eu usava a foto do Poncho. Eu usava a foto, sabe? E aí, eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí, quando eu queria muito, muito namorar as menininhas. Do Aí Orkut, do outro fake do do outro Orkut. fake. Aí eu queria namorar, eu queria estar com o icon do Poncho e namorar a Dulce. Mas na realidade eu queria estar com o icon da Dulce e namorar a Anaí, por exemplo, entendeu? Aham. Mas eu não podia. Então eu criava esses fakes, essas alternativas. E me imaginava, assim, em cenários onde eu estaria aceitando o Grammy, onde eu estaria cantando num estádio muito lotado. Sempre fora daquele mundo que eu realmente pertencia naquele momento. Que louco, né? Exato. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam comigo, assim. E aí depois, no Fifth Harmony, foi quando eu tava começando
foi quando eu comecei a entender de verdade que tinham mundos além do meu, porque eu já tava um pouco mais velha em Faith Harmony, bem mais velha. Tipo, uns 16? Não, eu tava mais velha. Foi em 2000... Não, nossa, faz muito tempo. Já 2012. faz uns 9 anos. Você tá com 26... Então eu tinha 18, 17. 17, 18, 19, essa era, assim, que eu já tava com o libido já lá, meu Deus do céu, né? E aí, Faith Harmony... Já tinha passado a puberdade, então, eu já fazia um sabia tempo. dar nome. Então, pô, eu sinto atração por mulher, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E enquanto isso, eu na igreja ali eu era líder de célula e eu atraía esse público LGBT pra igreja. E eu pregava pra essas pessoas, porque eu queria ter elas perto de mim. Eu falava que era uma fase, ou então eu falava que a tentação não definia a identidade delas, porque era uma coisa que eu falava pra mim, que falaram pra mim, e eu achei que fez sentido. E eu falei pra mim, a minha tentação não define a minha identidade. Até eu falar, mano, eu nasci assim, mano. Não, eu nasci assim, mano. Tipo assim, se Deus não queria que eu fosse assim, por que ele me criou assim, mano? Tipo assim, vai de contra ele mesmo. E tipo assim, se ele quer que eu tenha uma vida boa, perfeita e agradável, não faz sentido eu ficar a minha vida inteira me escondendo com esse negócio, ainda falando que foi ele que me pediu pra esconder e viver infeliz a vida inteira. Que Deus... Aí eu comecei a crescer e falar, mano, isso é muito contraditório, isso não tá me batendo. Eu fiz seminário pastoral. E eu tentei o visto pra ir pros Estados Unidos. E meu visto foi negado. Eu chorei que nem uma criança. Eu falei, mano, eu era pra ir lá. E eu lembro que eu tava de papo com um mano, que eu ia fazer a corte com ele, com plano pra casar já. Que? E, tipo assim, nunca nem tinha beijado na boca dele. Graças a Deus, nunca beijei. Mas, assim, o visto foi negado. E eu fiquei, tipo, mano... Tentei. Achei que era. Achei que era isso, não é isso. Beleza, então, aí no seminário pastoral, assim... Eu levantava a mão, eu sempre questionei. Eu falava, então, mas você falou isso, mas eu li isso. Porque eu li a Bíblia várias vezes. E aí, isso me possibilitou tirar as minhas conclusões e, tipo, viver como eu acho que tem que ser. Do jeito que eu acho que, tipo, Deus me fez pra viver uma vida plena, feliz e boa. E agradável. E não infeliz. Não tem a ver, assim, com tudo que eu ouvia.